E aí, minha gente, vamos aqui para o nosso papo de cafufo. Hoje é 5 de março, terça-feira, e eu não vou ficar falando daqueles assuntos mais enjoados. Me lembrei até do João e Maria do Chico Buarque, na estrofe lá que fala: eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões, guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as matinês. Não vou ficar falando de general, não. Essa gente, além de muito chata, não está fazendo muito por merecer. Deixa que se resolvam aí para frente como é que vai. Mas eu quero conversar com vocês rapidamente sobre o mau uso que está sendo dado à palavra descriminalização, e se alegando que o Supremo vai retomar o julgamento sobre a descriminalização do uso ou porte de drogas, seja lá o que for. Não é verdade, isso é desinformação. Então eu quero conversar com vocês exatamente sobre isso. O que criminalizou foi a lei. A Lei 11.343 de 2006, que estabeleceu as condições todas. É aquilo que não só definiu, tipificou os crimes, como estabeleceu as penas, né? Então, aí ela faz uma distinção, sim, entre o traficante e o consumidor. E eu vou ler para vocês, para que não paire dúvidas de que eu esteja forçando uma interpretação. Diz lá o capítulo 3º, que estabelece os crimes e as penas. E o artigo 27, as penas desse capítulo poderão ser aplicadas isolado, cumulativamente, etc. O artigo 28, ele especifica o consumidor não traficante. Então, o que é o artigo 28? É crime, lógico, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e será submetido às seguintes penas. Só a pena quando há crime. Então, vejam, há crime em tudo isso. O consumo é criminalizado. A pena é que quais são as penas? Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, né? Bom, isso se quer o quê? Quer que o usuário da droga ele seja conscientizado de que o mau uso, de que o uso prejudicial, tanto pessoal como social, e que seja penalizado com serviços, com prestação de serviço, com comparecimento em cursos. Então, ele é uma pena restritiva de liberdade, não detenção, não prisão. Aí diz, poxa, mas como é que é o consumo, né? Como diferenciar uma coisa da outra? E aí entra o parágrafo 2º, que diz o seguinte: para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e quantidade da substância apreendida. A natureza, é crack ou é maconha? A quantidade é 5 gramas ou 5 quilos? O local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais, pessoais, bem como a conduta dos antecedentes do agente. Então, os antecedentes do cara, onde é que ele estava, tá? Todo esse conjunto, né, que pode determinar. Mas, ora, de qualquer maneira, quem decide isso é no indiciamento, o delegado de polícia. E aí ele pode dar tratamento diferente a pessoas com a mesma quantidade. Então se pega lá ambos sem antecedente criminal, pega um garoto classe média alta, e pega numa das classes marginalizadas da sociedade, mesmo que seja um garoto aí de cabelo oxigenado e com um piercing no nariz, ou qualquer outra coisa assim do gênero, eu estou estereotipando mesmo, é proposital, né? Porque existe isso na nossa sociedade. Não, para aquela quantidade é para consumo, para outro é tráfico. Esse que vai para tráfico, ele é jogado na cadeia,
ele é a carne de consumo das organizações criminosas na cadeia, porque ele chega lá, ele precisa ter proteção. Se não tiver proteção, ele vai ser martirizado, estuprado, vai ser feito um inferno. Porque ele tinha lá as mesmas 5 gramas de maconha que o garoto que estava indo lá para a Pedra do Arpoador para fumar o seu baseado lá em cima e foi preso no meio do caminho, e aquele era para consumo. Então não vamos ser hipócritas. Isso existe na sociedade. Só que é poder discricionário do delegado dizer, não, essas 5 gramas aqui era para consumo, não, essas 5 gramas eram para tráfico. E isso fazia uma diferença enorme na vida das pessoas. Questionado o Supremo, ele foi instado a se manifestar. Poxa, a lei é igual para todos. Então qual é a quantidade? A lei não especifica a quantidade, mas também não pode ficar a caráter discricionário do delegado, em que dependendo da delegacia, dependendo do delegado, dependendo do seu estado de espírito no dia, ou dependendo da figura que ele apresenta, ele toma uma decisão diferente. Não, a lei é para todos. Então, o que o Supremo está decidindo é que quantidade de maconha caracteriza o tráfico, que quantidade de maconha pode ser utilizada como consumo. Mas o tráfico ele é penalizado, então aí sim, reclusão de 5 anos, né? E aí vai, é uma acumulativo, né? Um outro detalhe, é crime não de consumo próprio, não, é crime de tráfico, induzir, instigar ou auxiliar alguém no uso indevido da droga, detenção de 1 ano. E mais ainda, é bom o pessoal ficar bem esperto aí, a turminha ficar bem esperta. Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem, pena de detenção de 6 meses a 1 ano, pagamento de 700 a 1.500 dias multa, sem prejuízo das penas previstas no artigo 28, que é aquele discurso, aquele serviço à comunidade, ou o frequência em curso, etc., sobre o uso da droga. Tá? Então, não pensa que ficar levando porque vai consumir com amigo deixou de ser crime. Não, não é crime não, e é crime de tráfico, não é para uso próprio. Lógico, se é para uso próprio, não é para oferecer para o amigo. Tá? Então aí está a lógica. Só que vamos parar então com essa história, esse farisaísmo maluco, esse malafaísmo estúpido de querer impor uma pauta de costumes e aproveitar para atacar o Supremo. Não, o Supremo e deve decidir mesmo, porque o princípio fundamental é que a lei é igual para todos. Isso é princípio fundamental, é direito fundamental. Em todas as leis tem que se submeter a esse direito fundamental que está na nossa Constituição. Então, não tem nada de descriminalizar, não. Tá? O que se discute é que tipo de crime está sendo cometido. E como a lei não é clara, compete sim ao Supremo fazer uma interpretação conforme a Constituição. Ok? Então esse era o primeiro tema. E o segundo que eu queria comentar com vocês, também de maneira rápida, é em relação ao PIB. Né? O PIB cresceu 2,9%, e aí começa aquela onda, um bando de gente que procura buscar pelo em ovo e arrumar explicações de oposição mesmo. Quer dizer, mas não é. Então vem aquele cara e diz, não, cresceu no primeiro semestre por causa do agronegócio, mas aí o segundo semestre não, o primeiro semestre cresceu 1,9%. Se o crescimento do ano foi 2,9%, sinal que o segundo semestre cresceu 1%. Não precisa nem ter sido aluno da dona Jurema Cavalazzi para saber fazer uma conta de somar, não é isso? Então já não é por aí. Não, mas isso não é sustentável porque o investimento caiu. É lógico que o investimento caiu, Zé Mané. Onde é que se viu uma taxa de juros, a maior taxa de juros do mundo, e taxa de juros inibe investimento? Como é que o investimento não ia ser baixo com uma taxa de juros maluca dessa, criminosa dessa, tá? que foi assegurada por um outro ato estúpido que foi a tal da autonomia do Banco Central. O Banco Central não é um país à parte, o Banco Central não é a sede do governo dos Estados Unidos da Faria Lima, e nem o senhor
Bob Fields Neto é o presidente dessa república. O Banco Central não está aí para ficar defendendo o rentismo e o capital. Ele está aí para estabelecer uma política monetária para o Brasil. Mas para o Brasil potência, Brasil crescimento, Brasil inclusivo. Não é para o Brasil dependente, mero exportador de commodities, né? Mas aí fica essa onda toda e deixam de lado o que é realmente importante. O que importa, claro que o crescimento do PIB é muito importante, sim, e tomara que a gente cresça muito mais do que isso. E apesar dessa escola catastrofista e retracionista da economia, que não é nem escola, não, é trambicagem mesmo, é criminosa, é bando de vagabundo, e não adianta dizer que eu estou agindo com raiva, que não, é um bando de vagabundo, que só olha o plim-plim no final do mês, esquece a sua obrigação com o país. Mas, apesar dessa escola, o PIB precisa crescer? Precisa, mas não basta crescer não. Olhar só o PIB crescer significa pouca coisa. Tem que ver como esse crescimento está sendo distribuído. Então, a análise do PIB tem que ser sempre conjugada com uma análise de distribuição de renda, tá? Uma análise de inclusão sobre os seus vários aspectos. Então, esse era o outro tema que eu queria despertar para a gente poder debater ao longo da semana. Um abraço a todos.